Boa noite, pessoal. Estou iniciando aqui o meu estágio em ensino médio, tá? Licenciatura em Geografia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. E a proposta desse curso aqui é elaborar um curso de extensão voltado, tá, para temáticas aqui do ensino médio, para a compreensão geral da geografia, tá? E para que a gente entenda também um pouquinho dos conflitos sociais que a gente encontra na nossa cidade, no nosso meio no qual nós vivemos. Mas para termos essa compreensão, a gente precisa entender o histórico da nossa cidade, né? O contexto na qual a nossa cidade foi formada, né? O contexto em que o Brasil foi formado, né? Em um panorama geral. Então, para isso, eu dividi as aulas aqui em algumas modalidades, tá? Com algumas temáticas nas quais a gente vai fazer, e também posso passar alguns exercícios aqui para a gente poder fomentar a mentalidade, pensar um pouco a respeito dessas demandas, e por isso eu vou começar compartilhando um slide que o professor publicou, o professor de ensino médio publicou, e eu optei por fazer o slide dele, tá? Que tem autorização para realizar essa gravação, porque é um slide que trabalha diretamente com as temáticas que nós vamos desenvolver aqui no nosso projeto, né? Então, acredito eu que vai ser muito importante a gente observar e se nortear, né? Porque são temas que têm sido tratados dentro do ensino médio. Então, por isso, nós realizaremos essa modalidade de ensino aqui no estágio. Bom, gente, para isso, nós temos aqui algumas orientações, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, nós temos aqui um texto falando, né, sobre a população brasileira. Mas, Jonathan, o que seria isso, né? Como eu falei, estou fazendo uma licenciatura aqui em Geografia, estou me formando esse ano e pensei na proposta de realizarmos um curso voltado para essa área, porque é uma temática que é muito importante, né, dentro desse contexto aí nacional na qual nós estamos vivendo, educacional. Tá? Nesse tempo de pandemia, o Uninter, de forma maravilhosa, possibilitou que realizássemos os estágios de forma online, e eu gostaria muito de dar esses panoramas a respeito da geografia para uma melhor compreensão, né, da temática aí pelos participantes, por vocês que fizeram a inscrição, por vocês que estarão participando desse curso de extensão aqui. Porque a gente só vai conseguir entender a realidade, né, e os conflitos sociais e aquilo que a gente vem enfrentando no nosso contexto local quando a gente entender mesmo o contexto de forma nacional, né, de forma mais ampla, porque nós somos resultados também de nossa nação. Nós somos resultado, né, do conjunto operacional do Brasil, da formação histórica do Brasil, né, dos primórdios do Brasil. Então, para a gente entender, a gente precisa compreender um pouquinho como se dá as dinâmicas a nível Brasil. E depois eu vou desdobrando isso até chegarmos aqui na nossa região, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tá bom? Bom, gente, população brasileira, né? Nós temos aí diversos segmentos e vamos entrar aqui em cada um deles agora. Composição étnica brasileira. O que seria composição étnica brasileira? Seria a composição, né, das etnias. Então, quais são as etnias que nós temos aqui no Brasil? Então, nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Tá? A população brasileira é bastante miscigenada, ou seja, ela tem uma diferenciação ali entre as etnias, né? E ela tem um pouco, né? Ela traz um pouco de cada cultura, um pouco de cada comunidade, um pouco de cada etnia, né? De cada grupo. Então, há uma miscigenação, ou seja, há uma mistura, né? Um pouco, nós não somos um povo padronizado, nós somos um povo, né, com diferentes perfis, diferentes históricos, diferentes crenças, e a gente precisa entender essa miscigenação. Tá? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Tá? Então, nós somos resultados, né, como nós podemos ver aqui no texto, dessa mistura de diversos, né, grupos humanos. Então, nós temos aí diversos grupos e conseguimos entender como se dá essa interação no nosso país. Tá? São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Né? Como eu falei, nós não somos um povo padronizado. Nós temos inúmeras raças aqui, tá? No nosso país. E desde os seus primórdios, né, quando o Brasil ele foi colonizado, quando ele foi explorado, né, também, quando o Brasil né, foi... o Brasil ele já tinha sido descoberto pelos índios, né? Nós falamos que em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, na verdade eles foram descobertos pelos europeus. Mas a realidade é que o Brasil ele já tinha sido descoberto, né? O Brasil já era em uma modalidade diferente, uma extensão diferente, mas ele já era habitado aqui pelos índios, tá bom? Que são os nossos povos nativos.
Então, nós temos também aqui os índios, né, como povos nativos, nós temos aqui também um grupo dos africanos, né, que foram os escravos oriundos aí da África e de outras regiões também, tá, que vieram, outras regiões da África, que vieram como escravos aqui para o Brasil. Então, eles enviaram esses escravos aqui para trabalharem, né, e até os desdobramentos que nós sabemos, né, até a abolição da escravatura, então. Mas nós temos, né, fato é, todo mundo sabe da realidade, tá? E até hoje nós podemos encontrar uma ou outra pessoa, mas acredito assim, é difícil a gente a falar abertamente sobre isso, mas a gente pode encontrar ainda pessoas que vivem em situações de escravidão, tá? A gente ainda encontra, pouco tempo atrás, em São Paulo, foi descoberta uma fábrica, por exemplo, na qual as pessoas vinham presas de outras regiões e, né, da África, e eles vinham para o Brasil, tá? Ali em São Paulo, trabalhavam numa fábrica, eles estavam em cárcere e eles trabalhavam em troca de comida e moradia, tá? Isso é um trabalho escravo. E existem outras formas também ainda de trabalho escravo, disfarçado, entre aspas, tá? De como emprego assalariado, algumas coisas assim, mas que na verdade não passa de uma escravidão, tá? Só não é algo oficial, né? Que possa ser trazido como oficial, mas as condições de trabalho são muito semelhantes à situação na qual esses escravos africanos enfrentavam aqui no Brasil no início, né, da colonização brasileira. Os imigrantes europeus e asiáticos, né? A grande maioria ali dos europeus, dos asiáticos foram na região sul, mas a gente consegue encontrar um pouco deles em cada região, sobretudo os portugueses, né? Essa comunidade portuguesa que veio para o Brasil se instalaram aí, né? E hoje a gente consegue encontrar, por exemplo, comunidades japonesas, por exemplo, no Paraná, nós conseguimos encontrar comunidades alemãs, né? Alemoas, né? No Rio Grande do Sul, nós conseguimos encontrar um pouco de franceses também nessas regiões. Então a gente tem um pouco ali dessa miscigenação, tá? Então, por isso que nós temos uma população miscigenada, justamente por isso, porque nós temos uma mistura, né, de etnias, de povos que vieram de diversas regiões e que estão habitando aqui, ok? A etnia brasileira, né? O índio, né, nós traçamos algumas coisas, alguns pontos aqui para a gente poder partir de um princípio, de uma base, né, para a gente ter uma noção melhor. Nós temos aqui os índios, temos a representação aqui dos brancos, temos a representação dos negros, temos a representação aqui do amarelo asiático, tá bom? E nós temos também os mestiços, né, que nós temos ali o mulato, o caboclo, né, o caiçara, o mameluco, o caipira, caipiú, caipira, capiau, né? Temos o índio mais branco, temos o cafuso, que é o índio mais negro, né? O capiau, o capiau, ele é a mistura ali do índio mais branco, né? E o cafuso seria a mistura ali do índio com o negro, tá? Nós temos também ali o Ainako, que é o misturado, né? Que é a mistura ali do branco com o japonês. Então nós temos ali essa subclasse também dos mestiços, tá? Que as pessoas consideram aí como sendo os mestiços. Tá? Então, nós temos toda essa parcela, nós temos todos esses grupos aí miscigenados dentro do Brasil. Acordos brasileiros, né? Os pardos, por exemplo. Os pardos, eles podem ser, né, os cafusos, que são os negros, que são indígenas, tá? Eles podem ser os caboclos, que são os brancos indígenas. Eles podem ser os mulatos, que são os negros brancos, ou brancos, né? Esses mulatos aí, que é uma mistura dessas etnias, tá? Estima-se que na época em que os portugueses chegaram, haviam cerca de 2 milhões de indígenas, ou seja, o Brasil ele não foi descoberto por todos, somente quando os portugueses chegaram aqui. Como eu falei, tá? O Brasil ele já tinha sido descoberto, né? E sempre foi habitado ali pelos indígenas, tá? Os nossos povos nativos. Em 2000, 700 mil brancos se declararam indígenas ao responder ao censo demográfico. O censo demográfico tem sido aí atualmente, né, na fase que nós estamos vivendo esse desgoverno, tem sido aí enfrentado aí diversas dinâmicas e temos enfrentado aí diversas situações que a gente consegue identificar, olhar e pensar em como está complicada essa situação aí do censo demográfico, né, porque tentaram, né, não realizar o censo, e o censo ele é muito importante para a gente conhecer a população, para a gente conhecer mesmo a estrutura do nosso país, né, quais são as necessidades, qual é real contexto aí da nossa sociedade atual, tá? Então, o censo demográfico ele é muito importante. É um trabalho essencial dentro da geografia, dentro da educação, em todos os setores da sociedade, ok? Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários de terra,
como como na de camponeses, tá? Então, eles chegaram tanto como proprietários, como também eram camponeses, tá bom? Trabalhadores urbanos ou aventureiros. Então, os brancos, eles vieram ali como os proprietários dessas terras, né? Eles chegaram também como se eles, né, como se eles fossem camponeses, realizando essas atividades, eram também trabalhadores urbanos, né, que trabalhavam nos grandes centros urbanos, e também uma classe também que eram como os aventureiros, né, que as pessoas que vinham aí para conhecer e tudo mais. Já os negros, né, em sua grande maioria, chegaram como escravos. Então, no total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados aqui no Brasil. Então, é um número muito grande. Se a gente for pensar no tipo de vida que essas pessoas levavam, né, nas condições vitalícias dessas pessoas, era algo muito desumano, né? Então, por que falar? Né? Porque hoje nós temos aí ainda tanto racismo no nosso meio, né, na sociedade. Porque nós estamos carregando mesmo as marcas, né, dessa questão da escravidão. Então, desde o passado, sempre foi um conflito social aqui no Brasil. Nós tivemos sempre essa dificuldade, tá? Isso sempre foi uma barreira e nós precisamos romper. E ainda não é, e já não é mais aceitável, tá? Após tanto conhecimento, após o acesso à educação, tá? A compreensão do valor do ser humano não é compreensível e não é tolerável atitudes como racistas, tá? Nos dias de hoje. Por quê? Nós entendemos que todas as formas, todos somos diferentes, cada um tem sua forma, cada um tem sua etnia, cada um tem a sua cultura, a sua imagem, tá? E merece ser respeitado, sim, deve ter dignidade, sim, então é errado. E enquanto profissionais de educação, nós tentamos aqui desmistificar, tá? Trazer um pouco mais de conhecimento e esperamos que a sociedade compreenda, né? Que a sociedade propague esse pensamento, tá? Da, do respeito, tá? Da valorização do ser humano, tá? E da dignidade humana. A mistura no Brasil, né? O mulato, por exemplo. O mulato, né? Ele era ali o europeu branco, né? Com a mistura ali do africano negro. Então, a mistura do europeu branco com o africano negro, nós tivemos o surgimento aí dessa classe considerada como mulatos, tá? Nós temos ali o caboclo ou mameluco, né? Que é a mistura do europeu branco com o índio, tá? Nós temos os caboclos e os mamelucos. Nós temos os cafuzos, como eu falei também, que é a mistura ali do africano negro, né? Mais o índio. Então, nós temos aí as imagens representando para que a gente consiga identificar um pouco dessa diferenciação. Operários, né? Tarsila do Amaral. Esse quadro mostra a miscigenação do povo brasileiro. Nós podemos observar aí nessa classe, né, a diferenciação de operários, né, que trabalhavam nessas... E hoje em dia nós podemos encontrar muito isso, né? Se nós formos para analisar hoje uma indústria, nós temos pessoas de diversas etnias, cores, raças, enfim. E nós encontramos pessoas, devemos encontrar essas pessoas sim, devemos encontrar sim, essa miscigenação. Né? Seria totalmente errado a gente encontrar uma sociedade padronizada, tá? Porque uma sociedade padronizada provavelmente seria uma sociedade que a base da exclusão, né? Que seria uma sociedade que provavelmente ia trabalhar com essa questão da exclusão e da desigualdade. Então a gente precisa realmente encontrar a miscigenação, ela é um sinal de que nós estamos conseguindo também, de certa forma, é um sinal de que a gente está conseguindo alcançar objetivos diferentes. Por isso, gente, é importante a gente ter isso bem definido, tá? Essas ações aí bem definidas nesse sentido. A composição étnica, né, no caso brasileira, por regiões. Nós temos, né, 5 macro-regiões aí. Nós temos a região norte, tá? Mais ao início ali do estado, na parte superior. Nós temos o nordeste na lateral, tá? Nós temos o sudeste, um pouco abaixo ali do nordeste. Nós temos o centro-oeste, na região central, oeste ali, tá? Do país. Nós temos a região sul, que é a região, né, mais abaixo ali. Bom, gente, a gente consegue encontrar diferenças em diversas situações, diversos contextos nessas regiões, né? Nós conseguimos encontrar regiões mais com uma densidade demográfica mais elevada, como a região sudeste. Nós conseguimos encontrar uma região aí de maior extensão, como por exemplo a região norte, tá? Com menor densidade demográfica, como a região norte, né? Nós conseguimos encontrar regiões ali como o nordeste, litorais, tá? Com a presença ali do sertão, tá? Nós encontramos o centro-oeste também, tá bom? Ali com o Pantanal, então nós temos ali toda essa diferenciação. No sul nós encontramos também totalmente diferente os campos gaúchos, um outro bioma, tá? Um outro clima, uma outra cultura, então nós temos ali uma diferenciação. Como eu falei no início desse estágio, geralmente essas pessoas se instalavam em pontos diferentes.
né, quando eles vieram colonizar, né, quando eles vieram ali tomar posse dessas terras. Então, nós temos ali, por exemplo, na região norte, fazendo um recorte aqui, a grande maioria, tá, das pessoas que estão lá são consideradas como pessoas pardas, tá bom? Você pode ver aqui no gráfico, nós temos aqui a região norte, e nós temos aqui o nosso indicador, tá? Aqui nós temos aqui nossa legenda, e nós temos aqui a região, na região norte, né? Com a grande maioria, você pode observar aqui verde, ou seja, a maioria parda. Nós temos uma pequena porcentagem aqui, se a gente for observar, de amarelo indígena, né? E nós temos aqui também uma grande porcentagem aqui da cor branca, tá? Cor branca e uma parte preta. Então, a composição étnica dessa região aqui se encontra assim. Isso elevado pelo número de pessoas, tá? Porque nós temos na região norte ali um alto índice ali, por exemplo, dos indígenas. É uma das regiões nas quais a gente mais consegue encontrar, identificar. Esse Brasil aqui foi o censo da população coro-raça de 2006, tá? Então, pode ser que os dados hoje em dia estejam mais atualizados, né? Isso aqui foi um recorte de 15 anos atrás, para a gente ter uma noção e uma diferenciação com a fase atual, tá bom? Por exemplo, na região Nordeste, nós temos ali, tá? A maior parte, a maior porcentagem ali dos brancos, tá? Perdão, do pardo. Nós temos uma menor concentração ali dos que são considerados branco e menor variação ali pequena dos que são considerados da população preta, tá bom? Da cor preta. Nós temos na região sudeste, né, boa parte, maior parte ali considerada como população branca. Nós temos uma parte ali, sociedade considerada como parda. Temos uma parcela ali considerada como, né, de cor preta. E temos ali também uma pequena porcentagem considerada como amarela ou indígenas. Tá? Nós temos aqui também no centro-oeste, né, metade da população considerada como parda, cerca de mais ou menos de uma porcentagem ali considerada como branca, e nós temos também uma variação ali pequena entre os que são considerados como preta, cor preta ou parda e indígena. No sul, não diferente, nós temos a maior parte ali considerada como os brancos, porque foi a maioria colonizada pelos europeus. Nós temos ali uma porcentagem parda, nós temos ali uma porcentagem ali considerada da cor preta, e temos também da cor amarela indígena. Só queria fazer uma correção, aqui na região, acho que o rank talvez houve um erro na legenda, mas também creio que boa parte aqui são considerados como os indígenas, tá bom? Porque nessas regiões nós temos a presença dos indígenas. Então pode ser que tenha ocorrido aqui um erro na formulação, tá? Mas eu gostaria de fazer só esse adendo aqui, porque é muito importante a gente compreender como está dividido, né? Em termos gerais, essa divisão aí da nossa sociedade, tá bom? Estrutura da população brasileira, né, por grupos étnicos, tá? Nós temos aí um recorte, né, de 59 anos, tá? Nós temos aí um recorte aí que vai de 1950 até 2009, um período de 59 anos, né, que são os anos coletados. Aí nós temos as etnias, tá? Etnia branca, parda, negra, amarela e indígena. Então, em 1950, a população brasileira tinha um percentual de 61,7% da população considerada como uma branca. Nós tínhamos ali, em 1980, 54,8%. Né? Houve aí uma diminuição da população considerada como população branca, por alguma razão, aí nesse recorde aí de 30 anos. Né? E em 1996, 16 anos depois de 1980, nós temos ali 55,3%, 55,3%, né, da população considerada como branca, ou seja, ela é menor do que em 1950, mas ela aumentou, né, no nível ali da faixa etária ali da partir de 1980. Tá? Em 2009 houve uma outra queda, né, que ficou em 49,4% da população considerada como uma população branca. A população parda, galera, nós temos ali um percentual ali de 26,5%, tá bom? Em 1950, tá? Em 1980, nós tínhamos aí um elevado aí de aproximadamente 12%, tá? A mais. E
perdão, 22% a mais, tá? E nós temos ali 38,5% da população considerada como uma população parda, isso no ano de 1980, tá bom? Aumentou um pouco a porcentagem para 1996, chegando a 39,3% da população considerada como população parda, e em 2009 essa população chegou a 42,6%, tá? Comparado à população total. Então, diferente da população branca que oscilou na consideração, né, em alguns anos se tinha maior número, outros eram considerados menos, mas a população parda ela vem crescendo, tá? Em decorrente de vários fatores, até podemos colocar como migrações e tudo mais, tá? Mas ela vem crescendo aí no índice, tá? Ela não, no momento nenhum ela regrediu, ela sempre aumentou. Nós temos também uma outra população, a população negra. Tá? Em 1950, 11,0% era considerado como uma população negra. 5,9% era considerado como uma população, né, em 1980 negra. Então, houve uma diminuição. Tá? Em 1996, 4,9% se consideravam como negros. Tá bom? Em 2009, 7,4% se consideravam como negros. Tá? Amarela, né? 0,6% se considerava como uma etnia amarela, em grupos étnicos, tá? 0,6% em 1980, permaneceu esse mesmo número. Em 1996, 0,5%, houve uma diminuição, mas em 2009 voltou para 0,6%. Indígena, em 1950, não se tinha tantas considerações, tá? Não se identificavam muito nessas regiões, por isso que no slide anterior não havia isso na região norte, então as pessoas desconsideravam muito, havia muito pouco estudos a respeito disso, tá? Durante 1980, tá? Em 1996, 0,2% consideravam, sim, no meio urbano ali, como uma população indígena, tá? Na presença urbana, e 0,4% considerado ali também em 2009. Então a gente consegue ver que alguns grupos ali eles tiveram uma variação para mais ou para menos e teve outros que, né, que mantiveram ali o crescimento constante e contínuo. Latos mestiços, né? A escassez de mulheres brancas motivou a miscigenação registrada desde os primeiros anos da colonização. Tá? Então, nós tivemos ali na abolição da escravidão, né, em 1888, os negros representavam 13% da população brasileira. Tá? Os mestiços eram 40%. Tá? Teorias racistas da época baseavam-se na crença da inferioridade biológica da raça negra. Eles tinham como algo inferior, como se fosse uma doença você ser negro. Tá? E é por isso que a gente precisa combater, porque o racismo ele não é algo atual. O racismo ele não é algo que se criou nessa sociedade agora, nesse século, no século passado. Ele já vem de outras gerações. Tá? Então a gente precisa combater isso. Tá? Progressivamente ganha espaço ideias de valorização da miscigenação. Tá? Os mulatos, por exemplo, também seriam inferiores, tá? Como uma mistura, né? Pois o sangue negro corria em suas veias. Então, mesmo ele tendo uma parcela negra, ele era considerado porque ele tinha o sangue negro em suas veias. Então, ele era desvalorizado, tá? E mesmo após ali, tá? Na abolição da escravatura, né? Ainda continuaram alguns casos ali isolados, né? Muitas vezes até mesmo abertamente de escravidão. Tá? Então, é uma questão aí que a gente precisa trabalhar, que até hoje você encontra, tá? Por baixo dos panos é ainda comum a gente encontrar. Essa democracia racial, né, a miscigenação evitou o confronto de raças, porque se fôssemos uma população padronizada, nós não iríamos encontrar, por exemplo, provavelmente a gente iria encontrar, né, sendo povos, né, homogêneos, igual, padronizado, uma guerra, né, um confronto entre essas raças. E a miscigenação uniu as pessoas, a miscigenação uniu as diferenças. Né? E hoje nós temos paz devido a essa união, essa unidade. Tá? O que deveria acontecer na grande maioria. Tá? Os mulatos e mestiços, né, a realidade, porém, é bem diferente. Tá bom? Ó, preta e parda e branca. Ó, anos de estudo, até 4 anos, de 5 a 8 anos, de 9 a 11 anos, 12 anos a mais. Tá? Esse aqui é o Brasil rendimento da população ocupada por cor e grupos de anos de estudo do ano de 2007. Tá? Então, nós temos ali, ó, você vira de 0 anos, né, até os 4 anos, uma classe, de 5 a 8 anos uma outra, de 9 a 11 anos, alcançando um outro, 12 anos a mais. Ali, tá vendo? Aproximadamente 15 anos. Então, na grande maioria dos mulatos são considerados assim. Tá? A cor branca é um pouco maior, alcançando ali, tá? O 20 ali, a faixa dos 20, ok? Então, é muito interessante a gente observar e analisar esse crescimento. População brasileira.
Século XX, né, o crescimento da população, por exemplo. Né, nós temos ali as altas taxas de natalidade, tá? A diminuição das taxas de mortalidade nos países desenvolvidos. O que seria isso? Tá? A alta taxa de natalidade, que são, né, os nascidos vivos ali, tá? Nós temos ali a diminuição da taxa de mortalidade, né, que é a taxa ali de morte daquela localidade dos países desenvolvidos. Então, tá? Nós temos ali diminuição na taxa de mortalidade nesses países que são desenvolvidos. Por quê? Né? Eles têm avanço tecnológico, né? Eles têm na área da agropecuária, melhores condições sanitárias, então isso colabora também para essa diferenciação. Avanços na medicina, tá? Que possibilitam a melhor qualidade de vida na saúde dessas pessoas, né? A industrialização e a infraestrutura. Então, é um ponto positivo, é algo muito bom, né? Nós temos também ali no século XXI, tá? A desaceleração do crescimento da população, tá? A diminuição das taxas de natalidade e diminuição das taxas de mortalidade. Ou seja, diminuição da taxa de natalidade diminuiu, nasce menos crianças, e também diminuiu as taxas de mortalidade, tá bom? Então, nós temos ali diminuição na taxa de fecundidade, né? Nós temos um número menor de pessoas que estão gerando filhos, tá? Isso é muito comum naquela época, se você fosse parar para observar, era muito normal, né, uma família, né, uma mãe, um pai, uma família ali ter 8, 9, 10, 11 filhos, tá? Maior participação da mulher no mercado de trabalho. Antigamente isso era algo, né, tirando a parte da escravidão, né, reconhecida a mulher no mercado de trabalho mesmo, com seus direitos garantidos, isso era algo muito raro, tá? Em certos casos até proibido. Então nós temos hoje em dia a maior participação da mulher no mercado de trabalho, o que também explica essa diminuição na taxa de natalidade, porque as mulheres estão trabalhando, estão conquistando seus objetivos, estão tendo oportunidades e não estão mais ficando somente em casa, né, como era uma visão um pouco mais tradicional, antiga, né, na qual a mulher só poderia trabalhar dentro da sua casa. Então, as mulheres estão optando por não ter filhos e trabalhar, tá? E é uma escolha que deve ser respeitada por, né, de cada um. O aumento, por exemplo, da utilização de anticoncepcionais, né? Então, as pessoas podem usar anticoncepcionais. Então, isso também ajuda nessa diminuição da taxa de natalidade, tá bom? O aumento, né, no caso da idade média de casamentos, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, né? O casamento estão aumentando aí em grande parte, tá? Nós temos também, né, o aumento da qualidade de vida, o que explica a diminuição da taxa de mortalidade. Nós temos aí os avanços tecnológicos na área da medicina, né? Em 1930, 1940, 50, morriam-se muito mais pessoas do que em 2021, tá? Porque hoje em dia nós temos acesso a recursos, temos remédios, medicações, vacinas, né? A medicina é totalmente diferente. Naquela época era muito mais difícil, não se tinham tantas coisas assim. Então, por isso que as pessoas acabam morrendo geralmente mais cedo, né, e decorrente de doenças que elas não conseguiriam. Uma gripe poderia ser algo, na época, mortal, né? Nós temos ali um maior controle de doenças, tá? Então, essa melhora na tecnologia no campo da saúde possibilita aí o maior controle dessas doenças, tá? E o combate delas também. Bom, gente, essas são temas, são assuntos que são importantes, né? Eu vou falar também sobre transição demográfica, tá? Que no Brasil essa transição desde os anos de 1990 explica um pouco essa questão, né, dessa miscigenação desses povos, dessas etnias, né? E por que nós temos isso? Porque as pessoas, né, estão no processo de transição, elas migram de um lugar para o outro. Então essa transição demográfica, tá, desses números maiores aí de habitantes por quilômetro quadrado, a gente consegue encontrar aí essa questão. Tá? A definição. Momento em que que a queda da natalidade se tornou tão significativa que a faixa etária de um período passou a ser menor que a do período antecessor. Causas. Urbanização, modernização da economia, melhoria das condições de vida da população, por exemplo, alimentação, água tratada, saneamento básico, acesso a remédios, assistência médica, práticas saudáveis, avanço na educação, por exemplo, né? E as consequências, né? Nós temos ali a questão da queda da mortalidade infantil, da fecundidade, da natalidade, da população jovem adulta, tá? Considerado como PEA, população jovem adulta. Aumento da expectativa de vida, né? Então, o tempo que a pessoa sobrevive ali, hoje em dia ele é maior, tá? E envelhecimento da população, tá? Os nativos ali, né? Impacto sobre o sistema previdenciário e reformulação de políticas públicas. Então, é muito importante a gente conhecer essas demandas
E para isso, né, isso explica um pouco desse processo. Então, eu falei até aqui sobre a miscigenação, tá, das etnias aqui no Brasil, e agora eu vou explicar um pouco como que isso, né, como que isso se tornou. Por quê? Porque é o resultado dessa transição demográfica, tá? Então, na parte 2, nós iremos início, tá? A segunda parte, tá? Vai ficar no vídeo aqui embaixo, eu estarei disponibilizando o link também, então é só acompanhar aqui na segunda etapa do nosso estudo, tá bom? Eu peço que vocês observem, que vocês estudem sobre isso e que vocês pensem também na realidade local dos seus estados, de onde vocês moram, porque isso vai fazer diferença, essa compreensão geográfica. E isso vai nos ajudar a compreender a nossa sociedade, isso vai nos ajudar a compreender a realidade local na qual nós estamos inseridos, e de certa forma nós poderemos também aí avançar, tá, em conhecimento, avançar aí até mesmo no nosso trabalho, na forma como nós enxergamos a nossa sociedade e entender que até um pouco da forma como nós enxergamos o mundo, né, nossa cosmovisão, ela está referenciada a isso aí porque nós fazemos parte de um povo, tá? E essa idiosincrasia, né, essa forma de pensar, de crer, de fazer as coisas, elas acabam se tornando aí até coletivas dentro de uma perspectiva da sociedade, porque nós temos ali uma prática em comum, tá? E nós temos um pensamento e partimos, né, de um pensamento em comum. Então, para isso, nós temos aí essas definições.